Bom dia, queridos e queridas. Estamos aqui nesse dia, nessa manhã, nesse canal aqui que faz parte da nossa igreja, Batista no Pacaembu, e estamos firmes aqui desde o início da pandemia, por mais de um ano e meio, e graças a vocês que participam. Por isso que nós pedimos que vocês deixem o seu like, que divulguem, para que nós possamos permanecer juntos na divulgação, na transmissão da palavra de Deus. Queremos trazer sempre uma palavra que atinja o seu coração. Eu pretendo sempre falar aqui com vocês de coração para coração. Eu não consigo falar de outra forma. Aquilo que atinge o meu coração, aquilo que a palavra de Deus me deixa impactado, ou me deixa incomodado, ou me deixa estimulado, é aquilo que eu procuro trazer. E estamos nesses domingos, nesses últimos domingos, abordando sobre o amor de Deus, que se encontra lá na primeira carta do apóstolo João, na primeira carta de João, no capítulo 4, lemos desde o versículo 7 até o versículo 21. Hoje estamos aqui no versículo 18 e vamos ler do versículo 18 até o versículo 21. Diz assim a palavra de Deus: no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso, pois quem ama seu irmão, quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu esse mandamento: quem ama a Deus, ame também seu irmão. Um tema que gostaria de abordar nesse dia, nesta manhã, é a respeito do medo. Medo ou fobia. E eu gostaria de fazer uma pergunta: do que você tem medo? Aliás, esse é um título de um livro do Dr. David Jeremias, que aborda sobre vários aspectos do medo, de várias situações que trazem medo às pessoas. E a pergunta que eu faço é: por que você, do que, perdão, do que você tem medo? Nós estamos vivendo dias que, pela graça de Deus, estamos saindo de uma situação extrema de pânico que vivemos ao longo desse tempo. E isso a nível mundial. Nós estamos vivendo várias situações alarmantes que trazem muitos temores às pessoas. E algumas considerações, conforme eu falei do livro, do que você tem medo, ele aborda a respeito de alguns aspectos que trazem medo às pessoas. Ele fala a respeito de medos de desastres da natureza. Ele fala a respeito de medo de enfermidades, o medo de doenças graves. Estamos vivendo isso ainda. Existem pessoas traumatizadas com a situação que nós vivemos, mesmo que estejamos no fim da pandemia, ela ainda não passou, mas pela graça de Deus estamos vivendo no final dela. Muitas pessoas estão traumatizadas e diríamos não apenas um medo infundado, mas traumatizada pelas situações que passou. Situações pessoais, situações de família, situação das pessoas ao seu redor.
E então esse é um medo nos nossos dias. Medo de dívidas, o medo de um colapso financeiro é outro efeito que estamos vivendo nos nossos dias. Pavor, pânico da situação financeira, da situação de vida das pessoas. E todos, vocês podem perceber, trazem medos reais ou podem trazer medos, digamos assim, que extrapolem, medos infundados, medos que beiram ao patológico. Derrotas, o medo do fracasso. Solidão, medo de ficar sozinho. Desaprovação, medo da rejeição. Medo de problemas súbitos, dos perigos que a gente enfrenta na vida, situações repentinas que nos desestabilizam e nos trazem medos, depressão, o medo do colapso nervoso, muitas pessoas vivendo em estado de depressão, morte, o medo de morrer, o medo da morte. Aí nós poderíamos dizer assim, quando eu pergunto, do que você tem medo? Eu estou perguntando, o que é que te paralisa? Você poderia dizer que há alguma situação específica que te paralisa, que te traz um medo fora do normal? O que é que rouba a sua alegria e destrói a sua esperança? O que é que priva você do sono, noite após noite? O que te impede de viver pela fé e ser uma pessoa confiante? O que impede de dar a sua vida inteiramente a um Deus amoroso que não quer nada mais do que o melhor para você? Existem duas espécies de medo. Existe o medo que é realmente uma defesa natural do ser humano, aquele medo de situações como esses vários que nós abordamos, que nós lemos aqui. Existem, então, todos esses medos que são reais. O medo de uma catástrofe. Estamos vivendo uma situação climática que não é um mero pessimismo da nossa parte. Aqueles que têm mais do que 15, 20 anos de vida já se assustam com os dias que nós estamos vivendo, porque aqui São Paulo, que era uma terra da garoa, virou uma terra desértica, como se fosse região de deserto. Nós estamos vivendo o medo da situação da devastação das nossas matas, a devastação ecológica. Nós estamos vivendo o medo da situação financeira, medo real. Pessoas que têm passado fome e nós temos presenciado isso. Então, nós temos vários medos que nos assolam. Há medos reais e nós reagimos interiormente. O próprio instinto do medo nos traz defesas. Nós adquirimos defesas interiores, emocionais, mas existe um medo patológico. E não é sobre isso que eu quero falar. Eu nem me atrevo a falar a respeito dos medos irracionais, dos medos que assolam as pessoas. Quem não ouviu a respeito da síndrome de pânico ou transtornos de ansiedade, as chamadas fobias. Aliás, esta palavra medo na Bíblia, ela é
no original grego, é a palavra fobia, phobos, no grego. Então, é a mesma palavra quando lemos na Bíblia a respeito de medo ou temor. Também a palavra temor é a palavra fobia, phobos, no grego, e ela tem a mesma origem, mesma raiz. O que diferencia, como nos textos bíblicos podemos perceber, é o contexto em que as palavras estão inseridas. Por exemplo, a palavra de Deus nos diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Não significa que a fobia de Deus é o princípio da sabedoria. Não significa que o pavor ou o medo fora do controle de Deus é o princípio da sabedoria. Mas aí já é o temor no sentido de reverenciar, o temor no sentido de respeitar, o temor no sentido de levar a sério. Então, nós tememos determinadas situações e fazem bem as pessoas quando temem determinadas situações. Há um perigo quando nós não temos medo de nada, e há pessoas que dizem assim: ah, eu não tenho medo de nada. Quem sabe elas tenham medo de ter medo, e por isso elas dizem: não tenho medo nenhum. Será que pode haver pessoas que não tenham medo de nada? Então, existe a questão dos medos naturais, os medos reais, situações que passamos, e existem os nossos transtornos de ansiedade. Se vocês fizerem uma pesquisa e forem procurar, forem consultar a lista de fobias e transtornos no guia da saúde, no guia médico da saúde, vocês verão fobias inimagináveis, vários tipos de fobia. Eu mesmo posso falar a respeito de alguns medos que tenho, e quem me conhece sabe muito bem. Medo de altura, a claustrofobia, medo de ambientes fechados. Então, alguns medos eu considero, às vezes, eles entram no nível do patológico, porque são medos que nos paralisam. E eu não quero aqui dizer, então, que não passamos por situações assim. Eu não quero dizer aqui também que os cristãos, aqueles que temem a Deus e aqueles que entregaram a sua vida a Jesus, não tenham medos e não estejam passando por situações de transtorno de ansiedade ou de síndrome do pânico. Passamos por isso. Muitas vezes isso é orgânico, é situação do nosso corpo. Temos que tratar disso, temos que tratar de forma médica de algumas situações. E eu não posso aqui, então, tripudiar disso ou desmerecer uma coisa que fazemos muito com as outras pessoas sem nos apercebermos é desdenharmos do medo das pessoas. Nós que não temos medo de alguma situação, de alguma coisa, muitas vezes chegamos e falamos para o outro: ah, você é vacilante, você é um covarde, você é fraco ou fraca. E aqueles medos que nós não temos, nós impomos às pessoas. É algo absurdo de se fazer. Porque muitas vezes nós tratamos as pessoas apenas como fracas, como covardes, quando elas estão passando por situações terríveis e que precisam ser tratadas e ser amparadas. Mas eu apenas estou trazendo algumas questões para que nós possamos meditar a respeito. E o que eu gostaria de enfatizar é aquilo que a palavra nos mostra, algo que enche de esperança o nosso coração.
algo que trata do nosso interior. É aquilo que a palavra de Deus nos diz aqui, no versículo 18. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Estas palavras são cheias de significado para nós. E o que nós gostaríamos de dizer aqui é que o verdadeiro amor, ele lança fora todo o temor. Ele lança fora o medo de situações reais e ele lança fora os nossos medos infundados, os nossos medos estranhos. Que pessoas que não têm medo da condenação. Quantas pessoas se sentem deprimidas e oprimidas quando, por alguma situação, de alguma forma, elas vivem num estado de condenação. E aqui a palavra de Deus nos fala a respeito da condenação futura. Quantas pessoas veem a Deus de uma forma errada? Poderíamos até dizer o seguinte, dentro do tema que estamos abordando, veem a Deus com fobia. Tem pessoas que têm medo de Deus, elas não temem a Deus, mas têm pânico da ira de Deus, do castigo de Deus. Agora, não é porque nós não podemos jogar em cima das pessoas a ira de Deus e o castigo de Deus. Muitas vezes a nossa abordagem evangelística das pessoas está em cima da imposição do temor e do medo, embora seja uma realidade de que aquilo que o homem plantar, ele vai semear. A palavra de Deus nos mostra que o homem está destinado a morrer, ao ser humano, está destinado a morrer uma única vez, vindo depois disso o julgamento e a condenação. A palavra de Deus nos mostra que diante de Deus não há ninguém que não seja recriminável, que não há ninguém que não seja condenável. A palavra de Deus nos mostra que todos nós estamos nivelados e estamos juntos, no sentido de que não há ninguém que faça o bem, não há sequer um. Ou seja, todos nós estamos nivelados pela nossa separação de Deus, pelos nossos pecados que nos afastam de Deus, mas a palavra nos mostra aqui a essência, quem verdadeiramente é Deus. Foi Deus quem se aproximou de nós. E a palavra de Deus nos mostra que Deus é amor. E ela nos mostra que no amor, no perfeito amor de Deus, no amor de Deus, não há motivo para temor. A palavra de Deus nos diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, com toda a intensidade do coração. Portanto, o amor de Deus lança fora o medo da rejeição. O amor de Deus lança fora o nosso medo de sermos aceitos, o medo de aceitação. O amor de Deus lança fora o medo da rejeição.
Nós não somos rejeitados por Deus. O amor de Deus lança fora o medo do abandono. O amor de Deus lança fora o medo da condenação e do julgamento, porque a palavra de Deus nos diz que em Cristo nós fomos aceitos por Deus. Imagine você ter uma pessoa, e via de regra, são os pais, aqueles que são o porto seguro dos seus filhos. E ultimamente, até nós estamos vivendo dias que nem os pais têm sido o porto seguro dos seus filhos. Nós vemos na própria palavra, no sermão profético, de que pais odiarão os filhos aos pais, e por se espalhar a maldade, a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então, o nosso amor é falho, o nosso amor é imperfeito, mas nós estamos falando a respeito do amor de Deus e não do nosso amor. Jesus mesmo nos ensinou que nós podemos pedir, que nós podemos bater a porta, que nós podemos buscar, que nós, se pedirmos, receberemos. Se nós buscarmos, nós acharemos. Se nós batermos a porta, ela se abrirá. E Jesus mesmo nos diz: quem de vocês que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma serpente? Se lhe dará uma pedra? Se pedir peixe, lhe dará uma serpente? Se vocês são limitados, mas atendem aos seus filhos, se vocês são falhos, mas atendem aos filhos e amam e têm consideração, quanto mais o Pai que está no céu não os atenderá. Então, é essa confiança que nós temos, que podemos chegar com segurança ao trono de glória, aquele que compreende a nossa situação. Então, estávamos falando, se os pais conseguem muitas vezes compreender, se há pessoas, se nós temos amigos que nos ouvem muitas vezes, que nos recebem, que nos aceitam, que não nos rejeitam, que não nos abandonam, que amigos esses, verdadeiros amigos, que irmãos esses, verdadeiros irmãos, que pais estes, verdadeiros pais, quanto mais Cristo, que não somente nos aceitou, que nos recebe, que nos entende, mas que nos perdoa. E aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós, para que nele nós pudéssemos ser feitos justiça de Deus, ou seja, para que pudéssemos ser aceitos por Deus. Deus nos aceita não mediante nossos méritos. Deus nos aceita através da nossa aceitação da oferta que ele fez, que é o seu Filho. Em Cristo Jesus nós somos aceitos por Deus. E o amor de Deus trata dos nossos medos. O amor de Deus trata do nosso interior. O amor de Deus nos ajuda até nas nossas patologias, nos nossos medos irracionais. Assim como uma mãe, um pai, pega uma criança no colo, num momento de chuva, num momento de tempestades e trovoadas, e a criança se sente segura no colo do pai, assim nós somos aceitos por Deus e abraçados pelo amor de Deus. E o amor de Deus é em nós aperfeiçoado. Ou seja, o amor de Deus vai sendo trabalhado no nosso coração e no nosso interior. E à medida que somos amados, nós também retribuímos com o amor.
À medida que somos aceitos, nós vamos aceitando uns aos outros no amor de Deus. É isso que diz o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, no capítulo 15. No versículo 7, ele diz assim: portanto, aceitem-se uns aos outros da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Aceitem-se uns aos outros da mesma forma que Cristo os aceitou. Então, também não é possível nós falarmos do amor de Deus, que nos aceitou, que nos recebeu, que não nos abandona, que não nos rejeita, e nós não aceitarmos algumas pessoas, nós não, nós rejeitarmos algumas pessoas, não tem sentido aquele que prova do amor de Deus não ser um transmissor do amor de Deus. Nós recebemos o amor de Deus e Jesus nos disse: aquele que tem sede, vem a mim e beba. Do seu interior fluirão rios de água viva. Então, o fato de irmos ao colo de Jesus, o fato de nós nos ampararmos, nos entregarmos a Jesus, o fato de nós lançarmos os nossos medos e ansiedades a Jesus, nos trata dos nossos corações. Não dá para dizermos, não tenho medo, mas ele elimina, ele trata o nosso medo, e o amor de Deus lança fora todo o temor, nos dá força para viver, nos dá segurança para viver. Eu gostaria apenas, nesses últimos momentos aqui, de falar também de um outro medo que a palavra de Deus nos mostra. Há muitas pessoas que têm medo de se entregar a esse amor de Deus. Há muitas pessoas que, por estarem tão feridas na vida, ou tão traumatizadas, por não terem sido amadas nessa vida, que são pessoas que estão fechadas para o amor. Há muitas pessoas, por incrível que pareça, que têm medo de amar e de ser amadas. Há pessoas que não se abrem para o amor de Deus. Há pessoas duras, difíceis, e muitas vezes nós vemos pessoas como impenetráveis, pessoas rígidas, que não se abrem para o amor. E dificilmente também não se abrem para receber o amor, e não se abrem para dar amor. Há pessoas que vivem isoladas de pessoas. E eu não estou apenas falando de fobia social, eu não estou falando de uma agorafobia, que é medo de espaços abertos, ou é até medo de lidar com pessoas, de se relacionar com pessoas. Há tanto tipo de transtornos assim, mas eu estou falando de pessoas que têm dificuldade de amar. E, em certo sentido, tem pessoas que têm medo de amar. Tem algumas pessoas que acham que se elas se abrirem para o amor e para amar, elas vão se expor muito. Elas vão se abrir e vão fraquejar, ou há pessoas também que têm medo de amar porque têm medo de serem, como poderíamos dizer, permissivas, de aceitarem certas coisas, de fazer com que pessoas deixem apenas de serem cumpridoras de regras e deveres rígidos. Nós estamos vivendo um tempo difícil de fundamentalismo. E eu diria que não há amor no fundamentalismo. Há muitas formas de religiosidade massacrante. E no seu tempo, Jesus censurou aos religiosos que massacravam pessoas e que não permitia
que não permitiam que pessoas conhecessem o verdadeiro amor de Deus. A promessa de Deus para Abraão e para todos nós é que através de Abraão seriam abençoados todos os povos da terra. Então Abraão foi chamado para ser bênção, ser tu uma bênção. As pessoas não só são abençoadas, mas os cristãos, eles são transmissores de bênção, são abençoadores. Por quê? Porque recebem o amor de Deus e não retêm o amor de Deus. Não têm medo de aceitar, não vivem num sistema condenatório, de partir para a condenação das pessoas. Pelo contrário, tratam dos erros através do amor e do perdão, e o perdão é restaurador. O perdão tira as pessoas do estado de condenação. O amor trata e o amor constrange as pessoas. Pessoas são transformadas pelo amor. Pessoas são revigoradas pelo amor. Então, o amor lança fora todo o temor. E eu diria, não tenha medo de amar e não tenha medo de se entregar às consequências do amor. O amor vai até te levar a caminhos que vão te tirar da sua zona de conforto, muitas vezes. Vão te incomodar, muitas vezes. Muitas vezes o amor não é apenas algo aconchegante e gostoso dentro do nosso coração, mas muitas vezes o amor de Cristo nos constrange, nos causa um mal-estar interior pelo fato de nós percebermos que estamos fechados para esse amor. Resistimos a esse amor. É interessante, eu acabei de me lembrar aqui, existe um conto de Natal, e um conto de Natal de Charles Dickens, o famoso escritor, e que ele escreveu aquele conto de Natal que muitas vezes passa uh, uh, em todos na televisão, aquele filme, O Fantasma de Scrooge, mostra aquele velho ranzinza rígido que massacrava o seu sobrinho, que abominava sorrir, que era sovina, que era egoísta, uma pessoa fechada para o amor. E ele teve um sonho, e o desenho, o filme, o próprio conto de Charles Dickens nos mostra que ele foi impactado pelo sonho que ele teve, e ele que era fechado para amor, para receber amor, ele foi transformado e ele foi impactado pelo amor. Isso é um conto. Mas existem muitas histórias verdadeiras assim, de pessoas que foram quebradas por amor, de pessoas que conseguiram quebrar barreiras por causa do amor. Então o amor lança fora todo o temor. E nós, diz aqui, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Nós apenas nos entregamos e nos rendemos à iniciativa de Deus. E nós temos que perder o medo de amar. E ele diz: se você ama a Deus, mas se você está bloqueado para pessoas, se você abomina ou rejeita seus irmãos, você não entende nada do amor de Deus. E o amor de Deus não está sendo aperfeiçoado no seu coração. Não é possível existir cristãos, existir pessoas que dizem que seguem a Cristo, que são consagradas, frequentam igreja, e são pessoas fechadas para o amor. Não é possível você dizer que ama a Deus, mas você estar bloqueado para relacionamentos, você está cheio de mágoa, de rancores e de ressentimentos não tratados.
Você até pode ter algumas situações e você pode até trazer motivos justos para estas situações que você possa ter, mas deixe-se ser tratado pelo amor de Deus. Não se feche para a ação transformadora do amor de Deus em você. E se você diz que ama Deus, mas não ama o seu irmão, você tem medo de amar. Você está fechado para o amor. E você não está aperfeiçoado no amor de Deus. E por fim ele diz: Ele nos deu este mandamento. Quem ama a Deus, quem se rende ao amor de Deus, quem deixa que Deus lance fora todo o temor e coloque dentro de si, seja tratado e amparado e recebido pelo amor de Deus. Quem provou disso na sua vida e quem diz que por causa disso ama a Deus, porque ele nos amou primeiro, ame também o seu irmão. Se abra para amar o seu irmão. Se abra para receber o seu irmão. Se abra para aceitar ao seu irmão. Se abra para acolher, para buscar, assim como você tem sido tratado pelo amor de Deus, estar aberto para que aquele que estiver ao seu redor possa ter oportunidade de entrar em contato com este precioso amor de Deus que está em Cristo Jesus. Oremos. Senhor Deus e Pai querido, eu quero te agradecer por tão grande amor. Eu quero te agradecer, ó Pai, porque a tua palavra nos mostra que tu amastes ao mundo de tal forma que tu destes, ó Pai, o teu único filho, para que todo aquele que nele crê, para que todo aquele que recebe a oferta do seu amor, para que todo aquele que aceita o seu sacrifício e a sua oferta de amor não pereça, mas que tenha a vida eterna. Pai, nós queremos te agradecer por esta vida que começou em nós e não há mais de terminar. Por esta vida que nós não tínhamos e nos foi dada em Cristo Jesus. Pai, nós queremos te agradecer pela tua oferta de amor. Nós queremos te agradecer, ó Pai, porque tu nos amaste primeiro. Nós queremos te agradecer, ó Pai, porque tu não esperastes a nossa atitude de amar para nos ter amado. Nós queremos te agradecer, ó Pai, porque nós fomos resgatados, porque uma vez fomos sequestrados, mas nós fomos transportados das trevas, ó Pai, para o reino do Filho do teu amor. Isto é obra tua por nós. E que, Senhor, no nome de Jesus, te pedimos que esse teu amor possa, dia a dia, ser aperfeiçoado nos nossos corações. É a oração que nós te fazemos no nome de Jesus. E que agora a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre todos vocês e esteja sobre todo o povo de Deus, sobre a face da terra espalhado, desde agora e para todos sempre. Amém. Se esta mensagem do amor foi relevante para você, transmita essa mensagem do amor. Passe adiante. Permita-se ser tratado pelo amor de Deus. O meu desejo é que a mensagem do amor de Deus siga adiante.
não só nas palavras e no nosso canal, mas através da nossa vida. Que Deus te abençoe e até a semana que vem, se Deus assim o permitir.